sou bolsista em seu Unirio e fui orientada pela professora doutora Simone Augusto Ribas, e vou apresentar o trabalho intitulado Práticas Alimentares e Segurança Alimentar e Nutricional de crianças de alto risco em segmento ambulatorial durante a pandemia da Covid-19. Então, para contextualizar o assunto, é importante ressaltar que nos últimos anos, vários estudos vêm mostrando que a alimentação das crianças ela já vem apresentando um elevado consumo de alimentos ultraprocessados e baixo de alimentos in natura, como frutas, legumes, hortaliças. E durante a pandemia da Covid-19, pelo isolamento social, pelo lockdown, esse cenário parece ter sido agravado. Além disso, da dificuldade desse acesso a alimentos in natura, situações, sentimentos negativos, situações de estresse, de raiva, de tédio, parece ter levado a um maior consumo de alimentos ultraprocessados, que são ricos em calorias, tem mais açúcar, mais gordura. E também é importante destacar que durante a pandemia, muitas consultas pediátricas foram interrompidas, dificultando o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento dessas crianças mesmo. Então, é essencial a gente estudar esse cenário da alimentação durante a pandemia. Então, com isso, nossos objetivos foram avaliar as práticas alimentares e segurança alimentar e nutricional de crianças pré-termo e egressos da UTI neonatal, que estão em segmento ambulatorial durante a pandemia da Covid-19, investigar o acesso e a qualidade da alimentação dos participantes durante o isolamento social e avaliar a influência do padrão alimentar apresentado pelas crianças pré-termo e egressos da UTI neonatal durante a pandemia sobre o estado nutricional dos mesmos. Então, para isso, nós estudamos crianças de 1 a 9 anos, de 3 ambulatórios de risco diferentes, o Gafreguini, o Pedro Ernesto e o Instituto Fernandes Figueira. Esse projeto ele foi aprovado pelo Comitê de Ética do UP e nós coletamos coletamos dados demográficos, características maternas, dados sociais relativos da ABEP 2020, dados dietéticos e de rotina alimentar. Em relação aos dados dietéticos, nós fizemos um questionário de frequência semanal em relação a mais ou igual 5 vezes na semana, em relação aos marcadores de alimentação saudável, os MANT, que são leite, feijão, legumes, salada, frutas, e os marcadores de alimentação não saudável, os MANT, batata frita, hambúrguer, biscoito, guloseimas, refrigerantes, bebidas açucaradas. Os dados de insegurança alimentar nós coletamos através da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, EBIA 2014, e os dados antropométricos foram calculados no Antro e no Antro Plus, e calculados o IMC para idade e estatura para idade. Em relação à análise estatística, foi feito o teste exato de Fischer e o Q-quadrado. Então, vamos aos resultados. Nessa amostra, nós tivemos 147 crianças, em sua maioria do UP e cerca de 23% do Instituto Fernandes Figueira. A grande maioria era do sexo feminino, da cor branca, e a grande maioria era prematura, nasceu prematura. Cerca de 23,5% nasceu pequena para a idade gestacional e cerca de 55%, 55,7% era menor de 2 anos de idade. Nessa primeira tabela, nós temos o estado nutricional em relação a SAN e INSAN, então a segurança alimentar e nutricional e a insegurança alimentar e nutricional. Nós vemos que não teve diferença entre elas, mas nós achamos que a grande maioria estava eutrófica, mas também com uma alta porcentagem de risco de sobrepeso e obesidade em relação ao IMC para a idade, e a estatura também para a idade ficou cerca de 12,2% tinha uma baixa estatura para a idade, mas não tendo diferença entre SAN e INSAN. Em relação à frequência de práticas alimentares, nós temos essa tabela 2, que vimos a rotina alimentar e vimos uma alta adesão do jejum, do almoço, do lanche da tarde, do jantar, mas uma menor adesão em relação à colação e a ceia, não havendo diferença entre SAN e INSAN. Nos marcadores de alimentação saudável, na frequência alimentar, nós tivemos um alto consumo de leite, de feijão e um baixíssimo consumo de salada. Mas o único marcador que teve diferença entre as classes foi em relação aos legumes. Nos marcadores de alimentação não saudável, nós vimos um alto consumo de biscoitos e de bebidas açucaradas, mas não houve diferença entre SAN e INSAN. Mas tanto o alto consumo de alimentos com alto teor energético, ricos em gordura saturada, açúcares e carboidratos refinados, já vinha sendo mostrado em outros estudos também feitos na pandemia.
Em relação à insegurança alimentar e nutricional, nós vimos que cerca de 55,3% era de classes muito baixas, como o DIE, cerca de 29% recebeu o auxílio emergencial e cerca de 22% era beneficiário do Bolsa Família. Quase 12% recebeu alimentação escolar durante a pandemia, cerca de 37% relatou ter faltado dinheiro para comprar comida e cerca de 44% relatou ter faltado dinheiro para manter uma alimentação saudável. E nós sabemos que durante a pandemia as famílias tiveram uma redução da renda familiar, porque muitas vezes, né, principalmente com criança em casa, não podia mandar para a escola, então tinha que ficar em casa e houve muito desemprego nesse momento e chegando na redução da renda familiar. E também é importante destacar que houve uma interrupção das cadeias alimentares a nível global, então ficou mais difícil de você comprar um alimento, o que resultou, né, na ampliação das desigualdades sociais, né, no aumento da insegurança alimentar e nutricional. Isso também é a nível global. E nós fizemos essas figuras, e aqui mostramos, né, a redução do consumo durante a pandemia. Então tivemos uma redução de carnes, de leite, principalmente em famílias com insegurança alimentar, de legumes, de frutas, de feijão. E destacando aqui a carne e o leite, que eles são boas fontes proteicas, de vitaminas, de minerais, e que é muito importante as crianças terem um bom aporte, né, de proteína nesse momento, né, de alta taxa de crescimento e desenvolvimento. E também tivemos um aumento do consumo durante a pandemia de bebidas açucaradas, de alimentos ultraprocessados. Em relação a eventos de produção científica, nós apresentamos trabalho no ENAM, na Consoperj, no Encontro de Nutrição do IFE, da Fiocruz, e no Combran esse ano. E ainda estamos elaborando um artigo científico com dados de uma revisão de literatura que fizemos no começo desse trabalho. Então, concluindo, na nossa pesquisa nós encontramos um percentual importante de insegurança alimentar e nutricional, e que parece ter agravado essas práticas alimentares inadequadas que já vinham inadequadas antes da pandemia. E isso, né, é um resultado tanto de fatores ambientais e sociais, que levando em conta, né, que ainda tem políticas públicas insuficientes para a promoção de uma alimentação saudável, adequada e acessível, e isso afeta principalmente as crianças e as famílias de baixa classe social. Essas são as. Muito obrigada.